Ok, galera, estamos de volta para resolver mais uma questão do Já Caiu no Enem. Uma questão simpática de progressão aritmética. Progressão aritmética cai bastante, hein, galera? Então, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, a gente tem aí a produção, né, a projeção da produção em toneladas de 2012, né, de 2013, 14, 15, e a gente observa que como a perspectiva de crescimento ela é constante, certo, pessoal? Se ela é constante, então nós vamos ter aí uma progressão aritmética, porque a diferença entre a projeção de 2013 e 2012 é a mesma da projeção de 2014 e 2013, 2015 e 2014. É fácil verificar que nós temos aí uma sequência de valores em que cada termo a partir do segundo é o anterior somado a uma constante, né? Essa constante a gente chama de razão e estamos falando de uma PA, de uma progressão aritmética. Pergunta é a seguinte: a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida nesse período aí, de 2012 a 2021, será de quanto? Bom, aí o que eu quero, primeiro, eu preciso saber, estamos falando aí de quantos anos? Afinal, de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós estamos falando da produção de 10 anos, certo? E o que eu quero é a soma, né, de todas essas projeções desses 10 anos, ou seja, eu quero a soma dos 10 termos ou dos 10 primeiros termos dessa PA. Tá legal? PA em que o primeiro termo é 50,25 e que a razão é 1,25. Você sabe que se a gente conhece o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética, a gente sabe tudo que a gente precisa para resolver qualquer problema referente a essa progressão. É isso? Então vamos lá. 2021 seria o 10º termo, é a conclusão aí, né, que a gente chegou, que são 10 termos. Eu preciso desse 10º termo, tá, gente? E para calcular esse 10º termo, para eu calcular essa projeção em 2021, vou usar aqui o que a gente, quando aprende, né, a trabalhar com PA, a gente chama de termo geral, né? Como é que eu posso escrever de uma maneira genérica o 10º termo de uma progressão aritmética? O A10 é o A1 mais 9R. É o que eu digo, se eu conheço o A1 e conheço o R, eu conheço tudo. Né? Fazendo aqui ó, as substituições devidas, a gente chega à conclusão que a projeção para o ano de 2021 é de 61,50 toneladas. Bom, para calcular a soma dos 10 primeiros termos aí dessa progressão aritmética, a gente tem uma fórmula, né? A fórmula para o cálculo da soma dos 10 primeiros termos de uma PA é A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Conhecidos A1, 50,25, e A10, 61,50. Já aqui, né, simplificando 10 com 2, né, dá 5. Ficamos então com 558,75. Tá legal? Que seria a nossa resposta, a opção D de dado. Valeu, galera? Tranquilo? Quem sabe PA, mata essa fácil, fácil, fácil. Um abraço e até a próxima.